Entrevista. CVV. Em vários estados brasileiros, o Centro de Valorização da Vida, CVV, presta apoio emocional e de prevenção ao suicídio. Sigilosamente, os voluntários deste trabalho conversam por telefone, chat ou e-mail com pessoas que enfrentam dificuldades emocionais e que procuram orientações e palavras de apoio. Em Andradas, os organizadores do CVV estão à procura de voluntários. E para falar sobre o assunto, iremos conversar com o presidente da Navian, Eliton Ranzani Rossi, ele que é psicólogo e está ajudando a implantar esse trabalho em Andradas. Eliton, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Sandro. Eliton, como é que nasceu aí, surgiu a oportunidade de trazer o CVV aqui para nossa cidade de Andradas? Sandro, várias pessoas que trabalham com essa demanda, trabalham na área da saúde, e não somente pessoas assim, profissionais dessa área, mas pessoas, na verdade nós estamos todos como cidadãos, né, cidadãos comuns, e um grupo de pessoas preocupado com o aumento de tentativas de suicídio, né, com a dificuldade encontrada na nossa cidade, para que essas pessoas pudessem conversar, né, com profissionais da área da saúde, se juntaram, né, se uniram e para tentar de alguma forma pensar em algo diferente para a cidade, aumentando aí as portas para as pessoas buscarem ajuda, né? Uhum. Para que pudessem conversar, enfim, o grupo se preocupou em fazer algo por Andradas de forma voluntária, né? E aí o grupo encontrou dentro das possibilidades o CVV, que trabalha a nível nacional e que presta esse serviço de forma totalmente sigilosa e voluntária, né? Para qualquer tipo de pessoa, independente da classe social, independente da idade, né? Desde que essa pessoa queira conversar. Então, o grupo se reuniu, né? Como você disse, eu sou presidente da Navian, e a Navian é um grupo que está pensando em possibilidades aqui para Andradas desse assunto e está trazendo agora, a priori, o CVV para cá. Agora, esse CVV ele vai ter uma diretoria? Como que vai ser constituído? Então, o CVV, ele, na verdade, ele funciona por voluntários que atendem, né, que atendem as ligações, como você mesmo disse, que fazem os atendimentos presenciais ou por intermédio de ligações, tá? O CVV ele não necessariamente precisa ter uma diretoria, né? Mas o Navian, que já tem uma diretoria composta. O que significa Navian mesmo? Núcleo de Apoio à Vida de Andradas. O Navian já tem uma diretoria composta, né? Já funciona como ONG, para que consiga trazer para cá um outro serviço, que na verdade o CVV também é uma organização não governamental, e aí essa diretoria pode assinar, né, para que burocraticamente as coisas aconteçam e a gente consiga instalar o posto aqui. Uhum. E você acha que são poucos os voluntários ou são muitos? Porque às vezes as pessoas querem ajudar, mas não sabem como. E nesse caso não é qualquer pessoa que pode trabalhar, ela precisa ter pelo menos ali alguma base, algum conhecimento. Justamente. Então, essa é a maior preocupação, né? Nós estamos encontrando muitas pessoas que querem ajudar, mas como você comentou, não se sentem preparadas para o assunto. É válido ressaltar que assim, o CVV ele visa oportunizar um espaço de conversa. E não necessariamente as pessoas ligarão para lá para falar coisas ou estar em situações pré-suicídio, né? Então as pessoas podem ligar simplesmente para conversar sobre coisas positivas também, mas que não tem alguém ali no cotidiano da vida para externar, né? Então, para que essas pessoas se sintam seguras e, obviamente, capacitadas para conversar, para escutar, na verdade, que esse é o maior intuito nosso, ouvir as pessoas, elas vão passar por um treinamento, tá? Esse treinamento ele é sistemático, né? Então ele tem um cronograma, né? A equipe CVV no nosso caso vão vir pessoas de Campinas, né?
que já fazem parte do CVV em funcionamento da cidade e vão capacitar essas pessoas. Então, o que necessariamente precisa-se para ser um voluntário? Precisa-se ter mais de 18 anos, tá? Não precisa ser psicólogo. Não precisa ser psicólogo nem psiquiatra. Qualquer pessoa que tenha o desejo de ajudar, de aprender a ajudar, né, pelo funcionamento do CVV. Então, tendo maior de 18, mais que 18 anos, e participando do curso, e, obviamente, sendo avaliado e aprovado no curso, né, vai poder ser um voluntário e vai ajudar, inclusive, a salvar alguma vida. Agora, o voluntário que tem a maior parte dos brasileiros são cristãos, né? Ele pode ali, enquanto ele aconselha, colocar, olha, você tem que acreditar em Deus e tal, ou existe ali um direcionamento da CVV que exclui esse tipo de abordagem? Ótima pergunta. No funcionamento do CVV, os voluntários eles conversam com as pessoas sem nenhum tipo de crença, tá? Então não vai ser imposto nada, nós não estaremos ali para convencer ninguém de que tem que aceitar algum tipo de Deus ou alguma religião, até porque nós temos que respeitar, né? A gente não conhece com quem a gente está conversando, pelo menos por telefone. Então, o voluntariado CVV, tá? Ele é totalmente neutro de qualquer tipo de influência, tá? Então nós vamos ouvir. E aí, para que a gente consiga ouvir as pessoas, nós não podemos sermos influenciados por algum tipo de crença, seja religiosa ou de filosofia de vida. Sim, política, né? Exato. Ali não é lugar para falar mal do Lula ou do Bolsonaro. Ou de... Uhum. Isso. O voluntário, ele tem que ter o bom senso, não é, Elton? Então, o voluntário, ele vai aprender a ouvir. A outra pessoa, ela pode falar do que ela quiser, inclusive desses assuntos, tá? Mas quem vai atender as pessoas, né, no início, as ligações, vai ouvir. E para a gente ouvir, a gente não precisa falar, né? Mas chega uma hora que tem que falar, de repente, no final da conversa, tem que dar algum tipo de orientação? Ou não necessariamente, Sandro. Depende muito do que a pessoa precisa, né? E aí, assim, a gente vai no curso ser preparado para estar apto para lidar ali com a situação, né? Dependendo... Até porque quem vai ministrar o curso já sabe, basicamente, as principais formas que as pessoas se expressam. Sim. Que procuram o CVV, não é? Sim, exato. A gente vai... O curso até queria colocar aqui que, assim, ele necessariamente precisa ser seguido, então não vai ser um dia só de curso, né? Existe uma continuidade, até para que a gente se sinta preparado mesmo para atender uma ligação, né? Essas inquietações, assim, acredito que todos nós temos, né? Sim, sem exceção. Porque é uma responsabilidade muito grande, mas... não precisa necessariamente saber orientar ou falar as palavras certas. É só aprender a ouvir, que é algo bem raro hoje em dia. Exatamente. A gente começa a falar e já é interrompido, né? Muitas vezes. Pois é. Wellington, mas vai ter uma sala aqui em Andradas e aí os voluntários vão se revezando 24 horas por dia? Ou seja, vai ter o plantão da madrugada, vai ter o plantão do final de semana? Como é que vai funcionar essa parte? Sandro, o CVV aqui em Andradas ele vai ter um posto físico, tá? Onde os voluntários estarão ali. Mesmo que no início seja só realizado o atendimento telefônico, tá? O nosso sonho é que ele funcione realmente 24 horas por dia, todos os dias da semana, né? E os voluntários eles terão escalas, e vai haver uma escala de voluntário, né? E a nossa ideia é contemplar todos os dias do mês, todas as horas do dia. Mas para isso a gente precisa ter voluntários o suficiente, até porque não se pode sobrecarregar algumas pessoas, porque como é um trabalho voluntário, né, os voluntários eles tiram horas da vida, né, e aí sobrecarregar talvez até influencie negativamente na prestação de serviço. Então, a ideia nossa, respondendo a sua pergunta, a ideia é que funcione 24 horas, sim, tá? Vai ter um posto específico, né?
que não necessariamente vai ser em uma repartição pública ou já no lugar pré-estabelecido, porque a Navian, né, a qual eu estou falando aqui como presidente, ela é a responsável por propiciar isso ao CVV para que o CVV funcione aqui. E quantos voluntários vocês precisam aproximadamente? Então, não tem um número específico, né? Se a gente fazer uma conta breve e dividir, sei lá, no mínimo para cada voluntário umas 4 horas por semana de voluntariado, né? A gente já chega num número. Mas quanto mais, melhor, porque vai ficar menos pesado, né? Em relação à carga horária. De repente, a gente não vai enfrentar nenhum problema, porque nem sempre a gente, de repente, pode cumprir, né, com os compromissos, imprevistos não são previstos. Então, quanto mais, melhor. A gente está com uma expectativa de conseguir assim, umas 100 pessoas para fazer a capacitação, né? Mas, assim, depende de cada um, depende também da pessoa ser convocada internamente para ajudar nessa missão, né? E algo importante é que, assim, eu queria saber como que eu queria ajudar, mas eu acho que eu não consigo, eu não sirvo para isso. Então eu queria convidar para que a pessoa, se ela se sentiu tocada em poder ajudar de alguma forma, para que ela vá no primeiro dia da capacitação, né? Porque o que a gente hipotetiza é diferente da realidade, né? Então, chega lá, ela vê que ela dá conta. Exato. Ou então vê que criou uma expectativa diferente daquilo que realmente é, e aí ela decide, né? Mas sim, todos nós somos como que eu posso dizer? Todos nós temos potencial para ouvir. Às vezes a gente precisa só aprender. Agora, já tem data? E como que a pessoa faz para se inscrever para esse curso, então? Certo. Tem data, sim. Tem data, na verdade, a gente já tem todas as datas, tá? Vou passar aqui a data do primeiro dia, que é no dia 29 de fevereiro. Já? Isso. Sábado que vem, né, Santos? Sem ser esse sábado do outro. Dia 29, vai ser lá na ASPMA, né, na assistência, às 8 da manhã. Tá? Nós estamos compartilhando um endereço eletrônico onde a pessoa pode fazer o seu cadastro. Tá? A gente está divulgando nas redes sociais dos próprios voluntários do Navian, né? Tá passando também na TV, na TV Andradas, mas quem de alguma forma tiver algum tipo de dificuldade ou não ter acesso a essas informações, pode ou procurar um dos nossos representantes da Navian pelos nossos telefones, ou então, de alguma forma, pode ir mesmo no sábado, no dia 29. Se de repente não conseguir fazer por internet... Pode fazer lá mesmo, pode fazer lá mesmo. A gente... É bom porque facilita, né? Então. Mas se fizer por internet, já está resolvida essa parte. Dá menos trabalho lá na hora. Dá menos trabalho, e para a gente também é bom, no sentido de que a gente consegue já trabalhar a estrutura do local para esperar uma quantidade X de pessoas. Mas mesmo que não se consiga fazer desta forma, é só ir no dia 29 de fevereiro, que é num sábado, às 8 da manhã, lá na ASPMA, e que a gente vai estar lá esperando. Agora, uma última questão. O número do Navian, da CVV, é 188. 188, isso. E a partir de quando que ele estará funcionando aqui em Andradas? Ou se eu ligar hoje 188, alguém já atende em outra cidade? Sandro, se você ligar 188, vai cair a ligação em uma outra cidade que tem o posto, né? De repente você vai conversar com alguém do Mato Grosso do Sul, de repente você conversa com alguém de São Paulo, tá? Mas o telefone... Então quem atendeu o telefone aqui em Andradas não necessariamente vai conversar com andradenses? Não necessariamente. Isso é legal. Não necessariamente, né? A nossa ideia com o posto telefônico é aumentar, né? Aumentar a possibilidade das ligações serem atendidas mais rapidamente possível. Pode ligar de celular? Pode ligar de celular. Pode ligar, inclusive os nossos testes foram todos com os nossos celulares. Tá? Completa a ligação? Completa. Eu dou certeza. Bacana, Elton. Tá? Mas aí, se a gente conseguir, né, voluntário suficiente, aí o posto vai funcionar presencialmente, e aí talvez a gente converse com pessoas daqui de Andradas. Elton, eu quero então agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade, parabenizar você pelo seu trabalho, não só pelo seu trabalho junto à Navian,
Mas seu trabalho como psicólogo mesmo, que é muito bem feito, aqui em Andradas, tá bom? Obrigado. E pode sempre contar com a Rádio Vinícola. Ô Sandro, agradeço a oportunidade, né? E de alguma forma a Rádio Vinícola também contribuiu, Sim, dando estamos esse espaço. juntos.